Imagine só, você fez tudo certo. Você reservou com antecedência. Chegou horas antes. Seus documentos estão perfeitos. Sua mala está arrumada exatamente como a companhia aérea pediu. E então, bem no portão, o agente olha nos seus olhos e diz 4 palavras que doem mais do que qualquer coisa. Você não pode voar hoje. Sem explicação, sem aviso, sem segunda chance. Seu avião parte sem você. Esta é a parte que ninguém te conta. Isso acontece com milhares de viajantes todos os dias, e a maioria deles não quebrou nenhuma regra. Porque em 2026, as companhias aéreas não estão mais apenas seguindo regras. Elas estão aplicando regras ocultas. Sistemas automatizados, mudanças silenciosas de política, armadilhas técnicas feitas para te pegar quando você menos espera. E hoje, você está prestes a descobrir os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas são impedidas de embarcar. Aqueles sobre os quais as companhias aéreas não avisam claramente. Alguns parecerão ridículos, mas depois que você o souber, nunca mais verá os aeroportos da mesma forma. Porque isso não é sorte. É sobre saber jogar o jogo antes que ele se vire contra você. Número 1. O nome que custa seu voo. Você está no check-in, tranquilo ou tranquila. Passaporte na mão, tudo parece fluir. O agente escaneia sua passagem, faz uma pausa, então franze a testa. Há um problema com seu nome. Não está vencido, não está com data errada, não é falso. Algo pequeno, algo bobo. Seu nome não está idêntico. E é só isso que basta. Um acento faltando. Um hífen. Um sobrenome que você esqueceu. Até mesmo uma letra a mais. As companhias aéreas não se importam se é óbvio que é você. Se não for idêntico, você não voa. E o que piora, em 2026, as companhias aéreas estão mais rigorosas do que nunca, porque os sistemas são automatizados. Não há mais julgamento humano. É compatível ou rejeitado. Sem apelidos, sem iniciais, sem quase isso. Combinação exata. Ou você fica em terra. E se você percebe isso tarde demais, você fica preso ou presa no aeroporto enquanto seu avião parte sem você. Corrigir isso pode custar entre 50 e 200 dólares, aproximadamente R$250 a R$1.000, se eles sequer permitirem. E se você reservou por um site de terceiros? Você pode nem conseguir corrigir. Companhias aéreas low cost, elas são brutais com isso. Sem flexibilidade, sem compaixão. Então, aqui está a verdade incômoda. Aquele pequeno detalhe que você ignorou ao reservar pode ser a diferença entre pousar numa praia amanhã ou ficar sentado ou sentada num aeroporto vendo sua viagem desaparecer. E se você acha que corrigir seu nome significa que está seguro ou segura agora, você não está nem perto. Porque a próxima razão parece completamente normal, até que de repente destrói sua viagem inteira. Número 2. O passaporte que parece válido, mas não é. Você entrega seu passaporte, totalmente confiante. Não está vencido. Você verificou 2 vezes. O agente escaneia, faz uma pausa, então diz: este passaporte não é válido para a viagem. E de repente, sua viagem acabou. Aqui está o que a maioria dos viajantes nunca percebe. Um passaporte pode ser rejeitado mesmo quando parece perfeitamente normal. Primeira armadilha: a regra dos 6 meses. Muitos países não permitem sua entrada a menos que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses restantes de validade. Não 5 meses e 29 dias. Não quase.
6 meses completos. Pessoas perdem voos por um único dia. Segundo, páginas em branco. Alguns países exigem várias páginas completamente vazias. Não meio vazias, completamente limpas. Até carimbos tocando as bordas podem causar a recusa. Terceiro, danos ocultos. Um pequeno rasgo, uma capa amassada, um chip danificado. Você pode não ver, mas os scanners verão. E uma vez que falha, você está fora. Quarto, confusão com passaporte antigo. Se seu visto está no passaporte antigo e você não o leva, você não voa. Simples assim. E aqui está a parte que ninguém te avisa. As companhias aéreas podem ser mais rigorosas do que o próprio país. Sem consistência, sem segundas chances. Então, antes de voar, verifique isso. Mais de 6 meses de validade. Páginas em branco suficientes. 0 danos. Passaporte antigo, se necessário. Porque uma vez que você está no aeroporto, você já perdeu a chance de corrigir isso. E bem quando você pensa que seus documentos estão finalmente seguros, há um erro que quase todo mundo ignora e pode parar sua viagem antes mesmo de você chegar ao seu destino. Número 3. Armadilha do visto de trânsito. Você nem vai ficar no país. Apenas uma conexão rápida. Portão diferente, mesmo aeroporto. É isso que você pensa. Até que o agente te para. Você está sem visto. E assim, do nada, sua viagem acabou. Aqui está o erro. A maioria dos viajantes acredita que, se não saírem do aeroporto, não precisam de visto. Errado. Em 2026, países como ZEUA, Canadá e Reino Unido podem exigir um visto de trânsito, mesmo que você esteja lá apenas por algumas horas. Você nunca planejou entrar, mas o sistema diz que você está entrando. E é só isso que importa. Agora piora. Se sua viagem envolve 2 companhias aéreas, você pode precisar despachar sua bagagem novamente. Isso conta como entrar no país? Sem visto? Sem voo. Até conexões curtas deixam pessoas presas por causa disso. E há mais uma armadilha. Escalas ocultas. Voos que pousam num país que você não esperava, onde você, de repente, precisa de visto. A maioria das pessoas nunca verifica isso, até que é tarde demais. Então, aqui está a regra. Não presuma nada. Verifique cada país, cada escala, cada companhia aérea, porque esse erro não aparece quando você reserva. Ele aparece quando você já está no aeroporto. E a essa altura, você não vai a lugar nenhum. E se você pensa que documentos são a única coisa que pode te parar, a próxima é pior, porque desta vez a companhia aérea decide. Número 4. A mala que passa até não passar mais. Você caminha até o portão, tranquilo ou tranquila. Sua bagagem de mão passou ontem. Coube perfeitamente, sem problemas no check-in. Então, de repente, o agente te para. Ele aponta para o gabarito. Você coloca sua mala e, de alguma forma, hoje, ela não cabe. Mesma mala, mesmo tamanho, resultado diferente. E agora? Você terá que despachá-la. Aqui está o que realmente está acontecendo. Em 2026, as regras de bagagem de mão não são mais apenas regras. Elas são uma aplicação flexível. Primeiro, a regra do peso fantasma. Mesmo que sua mala caiba, algumas companhias aéreas agora pesam as bagagens de mão no portão. Pesada demais? Você paga.
sem aviso. Segundo, precisão milimétrica. Algumas companhias aéreas usam scanners ou medidores rigorosos. Sua mala pode passar em um voo e ser recusada no próximo. Nada mudou, exceto o quão rigorosos eles decidem ser. Terceiro, a desculpa da falta de espaço. Mesmo que sua mala esteja conforme, os agentes podem te forçar a despachá-la se alegarem que os compartimentos superiores estão cheios. E você não pode realmente argumentar. No mês passado, milhares de passageiros foram forçados a despachar malas no portão exatamente por esse motivo. Então, como você se protege? Simples, mas a maioria das pessoas não faz. Conheça as regras exatas de tamanho e peso da sua companhia aérea. E se você realmente quer controle, embarque prioritário, porque uma vez que os compartimentos enchem, sua mala se torna a decisão deles, não sua. E se você acha isso frustrante, a próxima razão é pior. Porque desta vez, você pode fazer tudo certo, chegar cedo, seguir todas as regras e ainda assim perder seu voo. Número 5. Você está na hora, mas ainda é tarde demais. Você fez tudo certo. Chegou cedo, passou pela segurança, pegou um café. Você caminha até o portão, tranquilo ou tranquila. O avião ainda está lá. O embarque nem terminou. E então o agente diz: o check-in está fechado. Espera, o quê? O voo não partiu? A porta ainda está aberta. Mas para você, já acabou. Aqui está a mudança que a maioria dos viajantes nunca nota. Em 2026, as companhias aéreas moveram silenciosamente os prazos e não avisaram claramente a ninguém. O check-in agora fecha mais cedo do que antes. Algumas companhias aéreas, 60 minutos antes da partida. Outras, ainda mais cedo para voos internacionais. Se você tem bagagem despachada, o limite é ainda mais rigoroso. Perdeu por minutos, você não voa. E piora, o próprio embarque agora termina mais cedo também. Não mais 15 minutos antes da partida. Às vezes 20, até 30 minutos. Por quê? Porque as companhias aéreas preferem te deixar para trás do que atrasar o voo. Atrasos custam dinheiro a elas. Deixar você não custa nada. Então, mesmo que você esteja fisicamente no portão, se você passou do limite invisível deles, você não vai embarcar. Então, como você vence isso? Não tente ser pontual. Tente ser adiantado pelos padrões da companhia aérea. Faça o check-in exatamente quando ele abrir. Chegue ao portão cedo, porque no sistema de hoje, ser pontual já é tarde demais. E bem quando você pensa que o tempo está sob seu controle, a próxima razão prova que não está. Porque agora, seu assento pode nem ser mais seu. Número 6. Seu assento foi vendido 2 vezes. Você se planejou, reservou com antecedência, escolheu seu assento, até pagou a mais por ele. Você aparece na hora, confiante. Então, no portão, chamam seu nome. Lamentamos. Você foi selecionado ou selecionada para não embarcar. Não atrasado, não remarcado ainda. Apenas removido ou removida. Aqui está a verdade que as companhias aéreas não dirão claramente. Seu assento foi vendido mais de uma vez. Isso é overbooking, excesso de reservas. E em 2026 está mais inteligente do que nunca. As companhias aéreas agora usam IA para prever quem não aparecerá. E na maioria das vezes, elas acertam. Mas quando erram,
alguém é barrado. E esse alguém pode ser você. Então, como eles escolhem? Não é aleatório. As últimas pessoas a fazer check-in. Passageiros com os bilhetes mais baratos. Sem status de fidelidade, sem prioridade. Você se torna o mais fácil de remover. E aqui está a parte que incomoda. Você não fez nada de errado. Você simplesmente não era valioso ou valiosa o suficiente no sistema deles. Agora, o que você pode fazer? Se você for impedido ou impedida de embarcar involuntariamente nos EUA ou Canadá, você pode ter direito a até $1.350, cerca de R$6.750 de compensação, não vouchers, dinheiro em espécie. Mas a maioria das pessoas nunca pede ou aceita menos. E se eles pedem voluntários primeiro? Esse é o seu momento. Negocie antes de concordar, porque uma vez que você diz sim, você perde a vantagem. Veja como você se protege. Faça o check-in exatamente quando ele abrir. Tire um print do seu assento. Chegue cedo. Torne-se mais difícil de ser substituído ou substituída, porque o overbooking não vai desaparecer. Está ficando mais preciso. E se você acha que o sistema é injusto agora, a próxima razão é ainda mais imprevisível, porque desta vez não é sua passagem, não é seu tempo, nem mesmo seus documentos. É você. Número 7. Você disse uma coisa e perdeu seu voo. Você chegou até aqui. Mala aprovada, documentos perfeitos, cartão de embarque pronto. Você está a segundos de pisar no avião. Então você diz algo. Talvez uma piada, talvez um comentário sarcástico sobre o atraso, talvez nada sério de verdade. A expressão do agente muda. E assim, do nada, você não vai embarcar neste voo. Sem apelo, sem discussão, você acabou de ser sinalizado ou sinalizada por comportamento. Aqui está a verdade incômoda. Em 2026, as companhias aéreas são treinadas para identificar o que chamam de passageiros de risco. E a definição é vaga. Muito vaga. Um comentário que soa como piada para você pode ser interpretado como uma ameaça. Até o tom importa, a atitude importa. E uma vez que você é rotulado ou rotulada, você está fora. As companhias aéreas têm total autoridade para negar embarque com base apenas no comportamento. Nenhuma prova é necessária. E não para por aí. Há também um código de vestimenta não declarado. Roupas excessivamente reveladoras. Roupas com mensagens ofensivas ou ambíguas. Até mesmo roupas de ficar em casa muito casuais, como pijamas completos ou moletons oversized. Algumas companhias aéreas as consideram inadequadas. Depois há algo que a maioria das pessoas nunca espera. Cheiro. Odor corporal forte, perfume pesado ou qualquer coisa considerada disruptiva pode fazer você ser impedido ou impedida. Sim, acontece. E não. Eles não avisam com antecedência. Então, qual a atitude? Mantenha a calma. Mantenha a neutralidade. Mantenha o respeito. Mesmo que as coisas deem errado. Porque no portão, percepção é realidade. E uma vez que essa percepção se vira contra você, não tem como consertar. E bem quando você pensa que nada mais pode te surpreender, o próximo motivo é puro caos. Porque desta vez, não é você, não é a companhia aérea, é o próprio sistema. Número 8. Sua reserva
simplesmente desaparece. Você tem tudo: e-mail de confirmação, recibo de pagamento, assento atribuído, está tudo lá. Você caminha até o balcão, confiante. Eles digitam seu nome, pausam, olham novamente. Então dizem: sinto muito, você não está no sistema. E assim, do nada, você não existe. Bem-vindo ou bem-vinda ao problema mais frustrante das viagens modernas: falha de sistema. Em 2026, isso acontece mais do que as pessoas percebem e geralmente atinge o mesmo grupo de viajantes: aqueles que reservaram por sites de terceiros. Veja o porquê. Sua reserva passa por um sistema intermediário e, às vezes, nunca sincroniza completamente com a companhia aérea. Tudo parece confirmado do seu lado, mas do lado deles, nada. Nenhum assento, nenhuma passagem, nenhum registro. E quando os voos estão cheios? As companhias aéreas priorizam suas próprias reservas diretas primeiro. A sua se torna descartável. É por isso que as pessoas chegam com provas, e-mails, recibos, prints, e ainda assim são barradas. Então, o que você pode fazer quando isso acontece? Você não discute às cegas. Seja específico ou específica. Ligue para os dois lados: a companhia aérea e a plataforma de reserva. Documente tudo. E aqui está a atitude crucial que a maioria das pessoas não conhece. Pergunte: qual código de erro exato vocês estão vendo? Essa pergunta os força a parar de chutar e realmente investigar. Às vezes, essa é a diferença entre ser realocado ou realocada, ou ser ignorado ou ignorada. Porque uma vez que o sistema diz que você não existe, você já está com problemas. E se você pensa que esse é o pior cenário, a razão final é ainda mais brutal. Porque desta vez, eles podem te parar no portão por algo que você nem pensou que fosse um problema. Número 9. Você parece bem, mas ainda assim não te deixam voar. Você está no portão. Tudo perfeito. Bilhete pronto, passaporte válido, grupo de embarque chamado. Então o agente olha para você, hesita e diz: sinto muito, não podemos permitir seu embarque por razões médicas. Você não está doente, não está contagioso, Woza. Você se sente bem, mas isso não importa. Porque em 2026, as companhias aéreas não esperam por certezas. Eles agem com base no risco. E às vezes, você parece ser um risco. Aqui está o que pode desencadear isso: uma tosse forte, respiração pesada, suor mais que o normal, aparência pálida, fraca, instável. Para você, pode ser alergias, estresse ou apenas uma manhã ruim. Para eles, é uma emergência potencial a 10.600 metros de altitude. E as companhias aéreas preferem te deixar para trás do que lidar com uma crise a 10.600 metros de altitude. Depois há questões de mobilidade. Se você parece precisar de assistência, mas não a solicitou com antecedência, eles podem negar o embarque por questões de segurança. Até a gravidez pode ativar isso. Algumas companhias aéreas exigem atestado médico após um certo estágio. Sem documento, sem voo. Houve um ou uma viajante impedido ou impedida de embarcar simplesmente por tossir? Eram alergias. Não importou. Sem atestado médico. Sem entrada. Então, como você se protege? Simples, mas quase ninguém faz. Se você tiver qualquer condição visível, mesmo que menor,
Leve documentação, um atestado médico simples, medicação na embalagem original. E, se necessário, diga isso claramente. Tem uma condição médica controlada. Precisam de documentação? Essa frase mostra controle, não risco. E isso muda tudo. Porque no portão, eles não precisam de provas para te parar. Eles só precisam de uma dúvida. Você chegou ao final. E agora você vê claramente. Isso não é apenas sobre seguir regras. É sobre conhecer aquelas que eles não dizem em voz alta. Seu nome deve ser idêntico. Seu passaporte deve ser mais do que válido. Vistos de trânsito podem te bloquear no meio da viagem. Sua mala pode ser recusada, mesmo que tenha passado ontem. Ser pontual não é mais suficiente. Seu assento pode ser tomado. Seu comportamento pode ser julgado. Sua reserva pode sumir. E sua saúde pode parar tudo. Algumas dessas coisas você pode controlar. Algumas não. Mas conhecê-las, essa é sua vantagem. Porque a maioria dos viajantes só aprende isso quando já é tarde demais. Então, se isso te salvou de um futuro pesadelo no aeroporto, deixe seu like, compartilhe com alguém que vai voar em breve e se inscreva para mais coisas que as companhias aéreas não te contam claramente, mas esperam que você saiba. Porque quando se trata de voar, informação não é só poder. É o seu cartão de embarque. Nos vemos no próximo voo.